O Nardoni parece ser o que mais tá nesse estado de negação, né? Pelo que aparece na mídia e pelo que apareceu na série. Como é que ele é? Ele se concorda com esse diagnóstico? Eu convivi bastante com ele. Em que pese que eu era do pavilhão 1, ele era do pavilhão 2. Pavilhão 1 fica o pessoal que é político, médico, arquiteto, trabalhador, que cometeram esses crimes terríveis também. Pavilhão 2 é o pessoal da segurança pública, ex-policial, civil, militar, agente penitenciário, bombeiros, militares do exército, alguns, né? Dependendo da situação, fica preso no exército ou em presídios. E lá ficavam alguns. Mas eu não sei por que cargas d'água, o Roger Abdelmaci e o Nardoni ficaram no pavilhão 2 com esse pessoal da segurança. O Nardoni nega com veemência ser o autor da morte da filha, o que é muito difícil de acreditar, né? Evidentemente que ele e a mulher cometeram esse crime. Foram a júri popular, o judiciário corroborou a condenação em júri popular, mas ele nega totalmente. Mas deixa eu entender uma coisa, quando você chega lá, você já conhecia ele do noticiário, você viu ele, você pensou, puta, o Nardoni ali, vou tentar tirar alguma... Como é que é esse primeiro contato? Eu acompanhei todos os casos, né? Foram mídias gigantescas, né? A repercussão foi muito grande no Brasil e no mundo, sobretudo o caso do Roger Abdelmaci e do Nardoni, porque os dois foram mundiais, a repercussão. Jogar uma criança da janela, o filho, isso nunca aconteceu no mundo que se saiba. E um médico estuprar suas pacientes que queriam ser mães, um médico geneticista, também nunca aconteceu. Então eu sabia dessas repercussões, acompanhei, em que pese nunca gostei de programa policialesco, essas notícias espetaculosas, isso é patético, né? Isso não contribui em nada para a sociedade. Mas você sabia que ele ia estar lá? Sabia. Tá. Sabia, assim, não em detalhes, né, em que local ele ia estar, mas eu sabia que ali era o presídio que se encontravam essas figuras famosas. Esse presídio era chamado de Presídio das Estrelas, presídio de caras e dos artistas. Eu que cunhei a expressão Presídio dos Famosos com esse livro, né? Então o Nardoni, ele nega com veemência. Conversei com ele várias vezes, foi difícil entrevistá-lo. Eu dei sorte em um episódio quando completou 10 anos da morte da Isabela Nardoni, essa tragédia terrível, que a mãe dela carregou uma dor gigantesca nos ombros. Ontem eu estive na Rede TV e a mãe da Isabela estava lá, inclusive. Ele nega e ele tenta trazer algumas versões de que a casa foi invadida por outras pessoas que teriam matado a filha dele, o que é muito difícil de acreditar. E ele se apega a alguns pontos, por exemplo, a imprensa também especializada fala muito disso, não é só o Nardoni. Havia marcas de sapatos, de tênis no muro do prédio, na parte de dentro, surgiram aquelas marcas da noite do crime. Tinha um galpão atrás do prédio que havia sido invadido também na noite do crime. E um policial que participou das investigações, que era acusado de pedofilia, que se matou. Também não tem relação com a morte da Isabela, mas ele traz esses elementos e afirma que a polícia abriu mão de investigar essas linhas de investigação, e ele tenta trazer isso como dúvida para a investigação geral que gerou a condenação dele. Eu não acredito, mas realmente a polícia não investigou esses pontos. Eu acho que não ia mudar nada, mas se a polícia investiga, não ia deixar dúvida nenhuma que a imprensa especializada levanta até hoje. Não dizendo que ele é inocente, que a Jatobá é inocente, não é nada disso. Mas ficaram essas lacunas. Sim. E o Nardoni também me procurou certa vez e trouxe um laudo que a família dele encomendou de peritos americanos que verificaram as fotos da menina, que as marcas no pescoço não eram de mãos humanas, segundo os peritos americanos. Ele tentou contestar isso no Supremo Tribunal Federal, mas não teve sucesso. Em resumo, obviamente foi o casal que cometeu esse crime terrível, mas tem um detalhe que nós nunca vamos saber. Na casa não havia câmeras, não há testemunhas, só quem sabe o que aconteceu lá dentro, quem matou, quem bateu, quem julgou a criança, são eles dois. E os dois negam com veemência. Para concluir, geralmente crimes diversos, quando tem mais de uma pessoa, apenas um assume o crime para que os outros fiquem livres. No caso, se ele assumisse o crime, a mulher ficaria livre para cuidar dos filhos dele. Eles têm um casal de filhos, têm 2 filhos. Não me lembro se é um casal. Se ela assumisse, ele ficaria livre. Mas nenhum assumiu, nenhum admite, alegam inocência, o que me gera assim uma dúvida. Mas por que um deles não assumiu? Eu perguntei para o Nardoni, por que um de vocês não assumiu? Ele me respondeu, porque nós somos inocentes. Como cidadão, eu acho que não são inocentes, né? Mas como jornalista eu não posso julgar ninguém. Na verdade, ninguém pode julgar ninguém. Quem julga é a justiça e também a justiça de Deus para aqueles que creem. E como é que foi o teu primeiro contato? Porque se você já conhece essas pessoas, você chega e já fala, pô, e aí, Nardoni, tudo bem? Como é que você tá? Ou você finge que você não sabe muito bem ainda e vai ganhando a confiança do cara? Eu disfarcei bem, né? Eu não cheguei já cumprimentando, eu evitei até fazer amizade com eles no começo, me aproximar, para até ter esse gancho para demonstrar para eles que eu não tinha interesse nas histórias deles, né? Porque, como eu falei, assim que eu cheguei lá já me despertou a atenção aquele mar de pessoas famosas pelos crimes terríveis que cometeram, como eu tenho repetido aqui, para ninguém confundir.
Fala, pô, esse cara é amigo de criminoso, não é nada disso. Isso é jornalismo, é literatura. Qualquer jornalista que vai entrevistar alguém no presídio, numa cena de um crime, ele acaba entrevistando os personagens. E foi o que eu fiz. Então, no começo, eu mantive uma certa distância para ter esse gancho, me aproximar depois, de maneira articulada, para que eu conseguisse trazê-los para este livro. Como eu falei no começo, não foi fácil, mas depois eu tive alguns golpes de sorte. Eu estava falando sobre Nardoni, né? Quando completou 10 anos da morte da Isabela Nardoni, ele me procurou. Me surpreendeu, porque eu já conversava com ele superficialmente, mas nunca falamos aprofundadamente sobre o crime dele, sobre a vida dele, a história dele. Me procurou, foi em 2018, o crime dele foi em 2008, a morte da menina, e me perguntou, Assir, você tem alguma coisa sobre a morte da minha filha? Eu tomei um choque, né? Eu não tinha naquele momento, mas eu falei que tinha. Falei, tenho sim, vou providenciar para você. Era uma quarta-feira, mais ou menos. No fim de semana eu te entrego. Aí consegui falar com a minha esposa, Viviane, que foi uma guerreira ao meu lado, através de um advogado, e ela levou muito material, revistas, impressos de sites. Acabou a visita, eu fui até o pavilhão dele, chamei ele, eu tinha acesso, e entreguei. E um fato me chamou a atenção, quando ele viu a foto da Isabela Nardoni, os olhos dele ficaram marejados. É estranho falar isso para um cara que jogou a filha da janela, segundo as investigações e o júri popular. Mas eu vi isso. E a partir dali ele se aproximou mais de mim, se abriu mais, a gente começou a conversar, e eu tive a oportunidade de entrevistar os pais dele. O pai dele, Antônio Nardoni, muito respeitado, um advogado, ele me falou assim, olha, Assir, em casa, quando a gente gritava com a Isabela, o Alexandre não gostava, Alexandre Nardoni, o Alexandre não gostava. Pai, fala baixo com ela, não grita com ela. O avô, né, queria corrigir a neta, para tal, etc., quando ela estava muito peralta. E ele me falou, poxa, eu não posso acreditar que meu filho matou a minha neta, porque ele não deixava nem a gente gritar com ela. Palavras dele. Na minha opinião, repito, ele é culpado, foi condenado. Mas esses fatos me chamaram a atenção. A mãe dele também acreditava muito na inocência dele. Uhum. Quando eu entrevistei os pais do Nardoni, junto com ele da mesa, um dia de visita, a mãe dele acariciava a mão dele e tal. Ela faleceu faz 1 ano e meio aproximadamente. Os pais sofreram muito, os pais da Isabela principalmente, mas os pais dele também. Porque essa tragédia, esse crime terrível, chocou as duas famílias. Você se aproximou dessas pessoas já com a intenção de fazer o livro, ou você teve a ideia depois de ouvir tanta história? Quando eu cheguei lá, assustado com aquele ambiente, aqueles presos famosos, tal, aquela situação toda, Roger Abdelmaci imponente, arrogante, prepotente. Em princípio eu mantive certa distância. Mas quando me veio a ideia do livro, aí que eu bolei toda essa estratégia de me aproximar de um por um. Por exemplo, quando o Nardoni e Lindenberg não estavam trabalhando, o Nardoni trabalhava numa fábrica, numa oficina de conserto de carteiras e cadeiras escolares. Mas de vez em quando faltava mercadoria, mão de obra, etc. E ele não perdia tempo. Porque quando você trabalha e estuda, faz curso, você reduz a sua pena, o que é muito bom. Né? Tem pessoas que são contra, mas isso é uma estupidez, porque quanto mais o cara se ocupar no presídio, melhor ele vai sair de lá. É o que a gente espera. Então, o Nardoni, por exemplo, eu estava dizendo, fugiu aqui o raciocínio, me deu um branco. Quando ele não trabalhava? Isso. Ele e os outros inscreviam para cursos. O que eu fazia? Eu fiz vários amigos lá, vários colegas, e eu tinha uma rede de informações, funcionários, diretores e presos também. E eu falei, quando ele se inscrever em qualquer curso, você me avisa para eu me inscrever junto. Eu me inscrevia. Eu me lembro que eu sentava assim numa carteira ao lado do Nardoni, ele ficava assim, olhando para mim. Acabava o curso, ele saía que nem um foguete, fugindo de mim. Porque todo mundo sabia que eu estava escrevendo um livro. Até, como eu falei, tive esse golpe de sorte. Mas sorte, um ditado que eu ouvi, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho, né? Então eu tive essa sorte do Nardoni me procurar quando a filha dele, quando completou 10 anos da morte dela, e eu consegui, a partir daí, ele se abriu mais e me contou muitas histórias. Quando você conversava com ele, você falava, eu estou escrevendo um livro? Todos sabiam. Todos sabiam. Todos sabiam. Inclusive, tem um fato interessante, esse livro foi censurado por um monte de coisas inverídicas, de fatos inverídicos. Censurado não, ele foi tirado de circulação, vamos usar essa expressão. Disseram que o livro causou convulsão, problema em Tremembé. Não é verdade. A convulsão que teve foi todo mundo querendo que eu assinasse o livro. Eu dei livro lá para todo mundo. Que eu expus as pessoas. Gente, esses personagens, Misael Bispo, Nardoni, Crícia Cravinhos, Gil Rugai, todos eles foram expostos mundialmente. Eu não expus ninguém. E também disseram que eu não tinha autorização deles. Primeiro, a legislação brasileira, e o pessoal que mexe com direito deveria saber, o Supremo Tribunal Federal, quando o Roberto Carlos tentou censurar a biografia dele, de autoria de Paulo César Araújo, ele perdeu de 11-0 no Supremo. E ali ficou pacificado no judiciário. Qualquer brasileiro, você pode escrever sobre qualquer pessoa. Não requer autorização nem para uso de imagens. Você não pode humilhar, constranger a pessoa.
né? Mas escrever é livre no Brasil. Então não existe autorização para eu escrever um livro. Mesmo assim eu tinha as autorizações. Tá. Em que pese tudo isso, foi censurado, mas eu sei por quê. Foi censurado porque eu mexi com uma pessoa poderosíssima, multimilionária, que é o Roger Abdelmaci, e eu coloquei esse sujeito de volta na prisão em razão da fraude que ele cometeu.